Fala pessoal, tudo bem? Felipe aqui do site maisorquídeas.com. Gente, eu resolvi fazer esse vídeo por conta do kit de valquerianas que a gente colocou à venda esses dias, tá? Muita gente está perguntando, mas eu quero ver a floração, quero saber como é que vai florescer. O que acontece, gente? Essas plantas são de sementeira, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o método de reprodução, o método de propagação das orquídeas, tá bom? Então vamos lá, eu vou falar sobre os que não são sementeira e no final a gente explica sobre a sementeira. Primeiro de tudo, você pode ter uma obtenção de mais mudas por divisão. Então a sua planta cresce, você divide ela, né? Conforme ela vai crescendo, viram 2 plantas, crescem de novo, viram 4 plantas. E assim você vai aumentando a quantidade de plantas que você tem, tá? Esse método por divisão, as flores saem sempre iguais, porque na verdade é o mesmo vegetal, a mesma planta. Você simplesmente colocou uma metade em cada vaso, então são plantas idênticas. Então ela sempre vai florescer igualzinho, certo? A mesma coisa acontece com cake. Cake são aqueles brotinhos que saem geralmente no topo do bulbo, né? O bulbo solta um cakezinho. Isso acontece muito com dendróbio, algumas variedades de dendróbio. Então ele também floresce exatamente como a planta mãe, porque é uma parte dela, ele sai igualzinho, tá bom? Outra forma de você conseguir aumentar a sua quantidade de orquídeas, os produtores usam muito, é a clonagem, que é o meristema, tá? O meristema, ele tem uma chance altíssima de sair exatamente igual à planta que deu origem, porque é realmente um clone. É como se fosse a mesma planta. Então eles pegam uma planta, uma célula daquela planta, multiplica, e com isso eles fazem com uma única gema ali, um único brotinho, eles fazem 3.000 plantas, por exemplo, tá? No meristema existe uma chance sim de dar variação na floração, porém essa chance é muito pequena, porque são clones. Ele só vai dar diferença na floração caso haja alguma mutação genética, tá? Então eu já vi, por exemplo, uma Xiaolin flameada, que ela tinha 2 flameado creme assim nas pétalas, porque deu mutação no momento que foi feita a meristemagem dela lá, tá? Mas 99,9 saem exatamente iguais, tá? Na sementeira, gente, é um método natural, né? Como a natureza propaga, como a planta se propaga na natureza, tá? Então vou dar um exemplo. Vamos supor, vamos fazer uma analogia, uma comparação com uma pessoa, para que vocês possam entender melhor para quem é iniciante, tá? Se você vai no laboratório e tira uma célula sua e faz um clone, vai sair uma outra pessoa exatamente igualzinho você, tá? Então a aparência vai ser exatamente igual, tá? Agora vamos supor que você e o seu marido, vocês acabam tendo um bebê, certo? Esse bebê, ele não vai ser igual você e não vai ser igual ao seu marido, tá? É exatamente isso. Quando é feita a sementeira, você pega a semente de uma planta, fecunda a flor de outra planta e aí vão sair filhotes. A diferença é que no ser humano vai nascer 1, 2 ou 3, normalmente um só, e nas plantas nascem, sei lá, 3.000 plantas, né? É uma propagação muito ampla. O que acontece com o ser humano? Às vezes um filho ele é muito parecido com a mãe, às vezes ele é muito parecido com o pai, às vezes você vê traço dos dois, tanto do pai e da mãe, mas ele é diferente dos dois. E ainda tem uma outra questão: se passado alguns anos você tem um outro filho, ele já não vai ser igual ao primeiro, não vai ser igual você e não vai ser igual ao seu marido, tá? Ou esposa no caso, né? Então é exatamente assim. Então você faz lá, vamos supor, você cruza uma alba com uma tipo, e aí você faz o cruzamento, faz por semente, faz aquela semente brotar, e aí nós temos algumas plantas vão sair alba, outras vão sair em tipo, e assim vai embora, tá? O que acontece? Passado um tempo você cruza aquelas mesmas plantas, os filhotes já vão sair diferente novamente, tá? A natureza é assim, isso para poder ter uma variação genética. Ou seja, quando é planta de sementeira, eu não posso afirmar para vocês como é que vai ser a floração, porque não tem como saber realmente, tá? São florações que realmente não tem como a gente prever como é que vai florescer. Ponto final, não tem como saber, tá, gente? Qual que é a questão, na verdade, tá? É o seguinte, o que os produtores fazem? Eles fazem um aprimoramento genético. Eles fazem um aprimoramento genético. Então, o que eles fazem? Vou dar um exemplo. Eles pegam uma planta que é muito bonita, tem uma forma muito boa, um perfume muito legal, uma cor bem legal, e cruzam com a outra que tem características também muito bonitas, tem uma forma muito boa e tal. E aí eles, feito esse cruzamento, eles pretendem que se
conserve características de uma ou outra, tá? Eu vou dar um exemplo com cães, por exemplo. Você tem um cachorro aí na sua casa, um macho, que ele tem um porte muito bonito, ele é um cachorro forte e tal, só que ele tem uma cor comum, por exemplo, é um cachorro branco, você não gosta de cachorro branco. E aí você tem uma fêmea que ela é preta, você gosta muito de cachorro preto, só que ela não tem um porte tão bom. Então você faz o cruzamento desses dois, a sua ideia é obter porventura um cachorro preto e forte, porque você gosta do preto, era uma característica da mãe, e você gosta do porte do pai, que era forte. Nem todos vão sair. No meio disso tudo, vai sair alguns que são pretos e fortes, outros vão conseguir a característica branco, outros um porte um pouco menor, então é a variedade, tá bom? Então sementeira funciona dessa forma, e se alguém tá vendendo para vocês uma planta de sementeira falando que vai dar uma determinada floração, gente, desconfiem, porque não tem como a gente realmente prever quais são as florações de uma planta obtida por sementeira. Certo, gente? Espero ter ajudado. Eu vou deixar esse vídeo gravado aí, para se porventura futuramente alguém tiver alguma dúvida, eu vou indicar para assistir esse videozinho. E se ficou alguma dúvida, por favor, escreva aqui embaixo que eu paro para fazer um novo vídeo para vocês. Cheguei aqui no produtor, abração e até mais.